Este relato que vou contar aconteceu com meu falecido tio Cecílio, sendo que ele sempre jurou que foi verdade. Era a década de 1950, e meu tio Cecílio nessa época trabalhava dirigindo caminhões pelo Brasil, através das precárias estradas que existiam naqueles tempos, sendo que a maioria ainda nem era pavimentada. O fato aconteceu quando meu tio transportava uma carga em seu caminhão, a qual deveria ser entregue em Curitiba. Após passar por outras cidades, em uma noite estava se dirigindo por uma estrada secundária do Paraná, indo para seu destino, a cidade de Curitiba. Já era tarde da noite, e as dificuldades de se dirigir por aquela região na década de 1950 eram grandes, pois não havia sinalização, iluminação e em particular naquela estrada secundária, nem asfalto. Era uma estrada de terra, a qual por não ser uma das principais, não possuía grande movimento, sendo que naquele trecho estava trafegando somente o caminhão do meu tio. Após passar por alguns vilarejos, a estrada se tornou ainda mais deserta, existindo somente mato e a vegetação típica da região à sua volta, com muitas árvores, deixando o trajeto ainda mais sinistro, tendo em vista que era tarde da noite. Os veículos daquela época não possuíam os recursos dos atuais, sendo que, por exemplo, os faróis não tinham a potência dos faróis dos caminhões modernos, os quais muitos são equipados até com lâmpadas de xenon. Então, com a iluminação um tanto limitada e amarelada dos faróis de seu caminhão, meu tio estava um tanto preocupado devido ao fato de estar em um local isolado como aquele, e sem a existência de nenhuma construção naquela parte do trajeto. Não havia sítios e nem outra casa à vista. Passados aproximadamente uns 40 quilômetros do último vilarejo, em um trecho ainda mais isolado, após uma curva, meu tio viu uma mulher ao lado da estrada pedindo carona. Ela era magra, com aproximadamente 1,60 metros e com cabelos pretos lisos até metade das costas. Ele estranhou aquilo, mas naquela época não existia a criminalidade que existe hoje em dia, e havia confiança entre as pessoas, motivo pelo qual meu tio parou e perguntou se aquela mulher precisava de alguma coisa. Então ela perguntou para o meu tio se ele podia dar carona para ela até alguns quilômetros à frente. Meu tio, com boa vontade, e com pena daquela mulher sozinha naquele local isolado, disse que sim, sendo que ela entrou no caminhão, e ambos seguiram viagem. Ela estava bem vestida, com um vestido de tecido branco, mas não de festa, e sim um tecido mais comum para se utilizar no dia a dia. Mas, bem vestida. Puxando o assunto, meu tio perguntou se ela morava por ali, sendo que ela disse que não, e que morava mais adiante. Ela não conversava muito, e ficava com o olhar fixo na estrada, como se estivesse procurando algo. Alguns quilômetros se passaram, sendo que em um determinado trecho à frente, a mulher disse para o meu tio: "Ali, pare ali perto daquela árvore que eu vou descer ali." Meu tio estranhou, pois não havia nada naquela região, mas parou. A mulher desceu, olhou para o meu tio, e disse que Deus o abençoe, e adentrou no mato por uma pequenina trilha e desapareceu na escuridão da noite. Meu tio seguiu viagem. Quando chegou na próxima cidade, ela parou para abastecer o caminhão, sendo que comentou com o pessoal do posto de gasolina o que havia acontecido, dizendo que estranhou o fato daquela mulher estar naquele local afastado e sem nada por perto. Foi então que um homem de idade que estava perto, meio admirado, comentou com meu tio que ele não era o primeiro que havia dado carona para essa mulher. Meu tio perguntou por quê, e então ele disse que vários caminhoneiros já haviam dado carona para uma mulher com aquela descrição, e que na verdade, ela não era desse mundo. Disse então, que aquela mulher morreu há vários anos atrás naquela estrada, vítima de um atropelamento por um caminhão, e desde aquela época ela surge na data próxima ao de seu falecimento, pedindo carona para os caminhoneiros para levá-la até a sua sepultura, a qual está ao lado da estrada. Meu tio então ficou todo arrepiado e assustado com aquilo, mas prosseguiu sua viagem para Curitiba. Quando retornou, vários dias depois, e lembrando daquele fato que lhe aconteceu e do que o homem havia lhe contado, procurou parar seu caminhão onde ele havia deixado a mulher que lhe havia pedido carona naquela noite assustadora. Foi então que ele, chegando ao local onde ela desceu, mas desta vez de dia,
ele desceu do caminhão e caminhou em direção à mata onde a mulher havia entrado quando desceu do seu caminhão. Foi então que, assustado e estarrecido, ele encontrou logo adiante, próxima à estrada, uma sepultura pequena, sendo que nessa sepultura existia uma lápide, a qual já estava gasta pelo tempo, mas mesmo assim foi possível ver uma foto, e nessa foto estava exatamente a mesma mulher que ele havia dado carona naquela noite, e por uma coincidência maior ainda, com a mesma roupa, e logo abaixo da foto os dizeres com seu nome, data de nascimento, falecimento e atropelada por um caminhão. Em uma etapa de minha vida, eu me mudei dos Estados Unidos para a Inglaterra para trabalhar como mecânico de aviões, isso no ano de 1992. Sempre me disseram que a Inglaterra é o país mais mal-assombrado do planeta, então não se surpreenda se você ver alguma coisa estranha se viajar para lá. Me contaram todas as histórias locais e ouvi atentamente, algumas eram bem improváveis e algumas foram bastante interessantes. Eu tive que alugar uma casa fora da base de aviação que eu trabalhava, porque não havia casas para empregados dentro da área da base. O local mais próximo que pude encontrar foi no povoado de Marte. Esta vila fica de cerca de 35 quilômetros ao norte da base e está na outra extremidade dos pântanos. Os charcos são pântanos drenados que são usados pelos agricultores ingleses para plantar beterraba e batata. A terra é plana e vazia em todas as direções, mas tem partes de sebes e de floresta para proteger a terra de erosões provocadas pelo vento. Esta área está sempre coberta por um nevoeiro pesado durante a noite e não é um lugar bom para um carro quebrar, pois além do nevoeiro, o qual deixa o local com um ar macabro, também ali é bem isolado, quase não havendo ninguém por perto. Eu sempre dei um suspiro de alívio após passar pelos charcos. Durante o meu retorno à noite, eu dei carona para os moradores dos charcos que eu encontrava pelo caminho, porque há uma tradição na vila, dito a mim pelo meu vizinho inglês, que esta é a única maneira de muitos fazendeiros que retornam do trabalho em seus campos de chegar em casa, e também para alguns trabalhadores de fábricas de ir para o trabalho, algo que eu nunca iria fazer nos Estados Unidos. Eu fiz bons amigos na Inglaterra fazendo este pequeno favor e eles ainda me escrevem até hoje. Em uma certa noite eu estava voltando do trabalho por volta das 2 horas da madrugada, e que quando eu estava meio caminho de casa passando através dos pântanos, a neblina estava mais pesada que o normal e eu dirigia com a visão reduzida da estrada, sendo que o campo visual deveria ser de mais ou menos uns 300 metros, e além disso a distância não era possível ver mais nada. Eu tinha acabado de sair de uma parte do nevoeiro, quando notei um homem parado à beira da estrada. Ele estava vestido com um macacão cinza azulado e parecia estar usando um capacete de soldador. Sob o seu braço parecia haver um lençol rasgado branco acinzentado que ele vinha arrastando atrás de si. Eu dirigi devagar, mas ele não deu indicações de que eu estava lá, sendo que ele olhava para mim como se estivesse perdido. Eu estava pensando comigo mesmo, que isso era estranho, era tarde da noite, e se eu deveria parar e pegá-lo? Eu, pelo menos, não gostaria de ser pego de surpresa no pântano durante a noite, e seria ótimo ter alguém para me dar uma carona, se fosse o caso. Então eu parei e esperei. Eu vi ele começar a se aproximar do carro pela janela traseira esquerda. Eu tinha um carro britânico na época, um Austin Mini. Estendi a mão para destravar a porta do passageiro para deixá-lo entrar. De repente os faróis ficaram fracos e o carro morreu. Examinei o veículo procurando algo que poderia estar errado. De repente, do nada, os faróis se acenderam novamente e o carro voltou a funcionar normalmente. Então olhei para trás para ver se o homem estaria mais perto do carro, mas ele havia desaparecido. Então eu disse a mim mesmo: o que está acontecendo? Onde ele foi? Por impulso então eu fiz uma idiotice, tirei uma lanterna do porta-luvas e saí do carro. Olhei em volta pensando que ele poderia ter caído em uma vala e precisava de ajuda. Eu procurei por cerca de 2 minutos e não consegui encontrar ninguém. Imediatamente meus cabelos na parte de trás do meu pescoço começaram a subir e eu fiquei em estado de choque de tanto medo.
Voltei para o carro pensando que eu precisava sair daquele lugar imediatamente. Então dei partida e segui rapidamente para casa, mas assustado com tudo aquilo. Alguns dias se passaram e eu não contei a ninguém da minha experiência, talvez com receio de que ninguém acreditasse em meu relato. Passados alguns dias, eu estava novamente voltando do trabalho, e chegando aos pântanos, naquele mesmo trecho da estrada, a polícia havia montado um bloqueio. Eu saí do carro para ver o que estava acontecendo. Então um polical me disse que um fazendeiro encontrou um velho bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial, Tinkel 111, com a tripulação ainda a bordo. Aproximei-me do local onde os destroços foram encontrados, notei que os membros da tripulação do bombardeiro, ou o que restava deles, estavam vestindo um macacão cinza azulado e usando um capacete de voo de couro que parecia com os de soldadores, do mesmo tipo do homem que eu vi na estrada na outra noite. Também um dos membros da tripulação possuía um paraquedas rasgado e desfiado perto dele e que já estava branco acinzentado, uma ponta estava presa e esticada atrás dele, igual àquele que o homem carregava na estrada. Após ver tudo aquilo, eu raciocinei e percebi que aquilo que eu havia visto uma outra noite, talvez fosse um dos tripulantes do avião acidentado, mesmo estando no além, estava tentando voltar para casa. Por isso cuidado com os caronistas que você talvez encontre um dia pelo caminho. Nunca se sabe o que poderá estar em seu caminho. O que vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com minha mãe, porém bem antes de eu nascer. No entanto, gostaria de ir logo avisando que, acho que, para muitos esta história talvez possa soar sobrenatural demais, mas o que posso dizer sobre isso tudo é que minha mãe evitou de me contá-la por um bom tempo por achar que eu teria medo, e por sinal não tenho mais, e mais vários amigos e familiares conhecem muito bem esta história, no entanto evitam contá-la. Não me perguntem por quê, eu acho legal demais, mas vai entender. Enfim, vamos aos fatos. Há alguns anos atrás, minha mãe, minha avó, mãe dela, meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. No dia que estavam para virem embora, meu tio, que era o motorista, levou um choque muito forte, e não se sentiu em condições de dirigir. Minha mãe e o amigo sabiam do choque, porém minha avó não, e assim, pouparam-na de saber para não preocupá-la e assim acabarem adiando a viagem. Sendo assim, mamãe resolveu dirigir no lugar de meu tio, e para minha avó inventaram uma desculpa qualquer do motivo da troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada para chegarem à cidade de manhã. Porém, naquela época, e na verdade acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser a lua e as estrelas, que até certo ponto não são muita coisa. Enfim, eles partiram nesse horário. Viajaram por 1 hora mais ou menos até avistarem um carro parado e o motorista estava do lado de fora acenando com a mão para eles pararem. Já que naquela época os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas praticamente não existiam, eles pararam o carro e verificavam o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá com mais sua esposa e filha pequena. A gasolina do carro deles havia acabado e ele estava pedindo um pouco emprestado. Sem se importarem em dar um pouco, mamãe desligou o carro, e os outros desceram e ficaram do lado de fora enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. O tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa, e assim, mesmo depois de a gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. Eis aí, que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça, em suas vestes brancas, não era o típico vestido fantasmagórico, eram apenas vestes normais, porém brancas, a pé, passou por eles de cabeça baixa e sem falar nada e seguiu o caminho. Todos que estavam conversando, pararam imediatamente de falar e fitaram a mulher que já ia sumindo dentre a escuridão da madrugada. Eles não entenderam nada e, sem demorar muito, já assustados, cada um entrou em seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, assim como mamãe fez.
Porém, fazia apenas 5 minutos desde que a moça passou por eles, e esses 5 minutos foram o suficiente para ela desaparecer totalmente naquela estrada. Depois de mais ou menos 2 horas, quando eles já não esperavam encontrá-la mais, para a surpresa deles, avistaram a moça, ainda caminhando sozinha pela estrada escura. Minha mãe, sem se conformar em ela estar andando ali sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso, mas já que ela é muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros era ela que estava dirigindo, ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela, e a chamou. A moça de cabelos longos e negros cobrindo as costas, parou e, lentamente, caminhou até ao carro. Quando ela reencostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para todos dentro do carro, exceto mamãe, não se atreverem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80, ou mais. Enquanto quase todos congelaram, ela olhou para mamãe e perguntou calmamente. Sim. Mamãe então, criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. A mulher disse que estava indo para a fortaleza assim como eles. Mamãe então arriscou e perguntou se ela não queria uma carona. Nessa hora, todos do carro meio que se rebelaram em levá-la. Eles estavam completamente apavorados. Mas mamãe disse que aquilo era falta de educação e que ela iria dar uma carona sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estavam ocupados, e os que estavam atrás se recusaram a se sentarem lá com ela. Então mamãe fez um acordo. Meu tio, mesmo com choque, se arriscou a dirigir, e mamãe trocou de lugar com o amigo que estava no banco do passageiro, fazendo-o passar para o banco de trás, e dividiu o banco do passageiro com a mulher, que aceitou a carona. Após isso, eles partiram. Depois que a mulher entrou no carro, ninguém, além de mamãe, se atreveu a dar um pio. Eram como se estivessem tão apavorados que estavam quase em estado de transe. Então, vendo que eles não iriam falar nada, mamãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros, porém, com o tempo, mamãe, que estava bem imprensada com ela no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentia o atrito do corpo da mulher, era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mesma, que sempre se mantia de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. Sendo assim, mamãe perguntou: Moça e senhora, e não sei, o que você estava fazendo por aqui uma hora dessas? Por que estava só? Então a mulher respondeu: Eu estava em um passeio com mais 4 amigas, porém o carro capotou, e todas morreram. Nessa hora até mamãe não pode negar o calafrio. Então avaliou toda a situação, todo o ocorrido, e depois de repensar e pensar várias vezes, criou coragem e perguntou: Me desculpa, mas, e a senhora já morreu? Essa foi a única vez que minha avó se pronunciou. Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte? Disse minha avó nervosa. Minha mãe não respondeu, já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para minha mãe e ainda com um pouco de cabelo na cara perguntou, de uma forma meio sinistra: Você acha?